como acontece a divisão de números com vírgula? Bom, para a gente pensar na divisão de números com vírgula, a gente precisa ter clareza sobre uma regularidade que acontece em qualquer situação de divisão. Vou considerar a divisão 20 por 2. Nós sabemos que 20 dividido por 2 resulta em 10. Perfeito. Percebam o que acontece se nós aumentarmos esses valores, 20 e 2, numa mesma razão, ou seja, se eu multiplicar ambos estes números por um mesmo fator. Suponhamos que eu aumente 20 10 vezes e eu vou aumentar o 2 também 10 vezes. O que acontece? 20 aumentado 10 vezes, 20 vezes 10, nos dá o número 200. E 2 aumentado 10 vezes nos dá o número 20. Percebam o que acontece com o resultado dessa divisão. 200 dividido por 20 continua nos entregando como resposta, como resultado, 10. Ou seja, mudaram os números em questão, mas o resultado da divisão não foi alterado. E isso aconteceu justamente porque eu aumentei tanto o 20 quanto o 2 numa mesma razão. Ambos os números foram multiplicados por 10. E uma vez que isso acontece, o resultado da divisão não fica alterado. Eu multipliquei por 10, mas poderia ter sido qualquer outro valor, desde que a gente aumente ambos os números, multiplicando esses números pelo mesmo valor. Por exemplo, se ao invés de ter multiplicado por 10, eu tivesse multiplicado 20 por 5 e 2 também por 5. O que nós ganharíamos? Ganharíamos 20 vezes 5, 100, 2 vezes 5, 10. E aí a nossa divisão seria 100 dividido por 10, que continua nos dando como resposta 10. Esse é o fato para o qual eu quero chamar a atenção aqui. Em uma divisão, se nós aumentarmos os valores que estão sendo divididos, numa mesma razão, ou seja, se nós multiplicarmos esses valores por um mesmo número, o resultado da nova divisão não se altera. É isso que a gente vai usar para resolver qualquer situação de divisão que envolva números com vírgula. Então, por exemplo, eu vou pensar numa divisão com vírgula agora que vai ser 12,8 dividido por 0,4. Do jeito que está aqui, é difícil a gente pensar, né, numa divisão que envolve números com vírgula. Então, como é que a gente pode resolver esse problema? A gente pode justamente usar dessa regularidade que eu acabei de evidenciar para que nos ajude a resolver essa divisão aqui. Vejam, eu sei que se eu multiplicar os dois números em questão por um mesmo valor, o resultado da divisão não se altera. Então, se eu multiplicar 12,8 por 10 e multiplicar 0,4 também por 10, o resultado da divisão que eu vou encontrar vai ser justamente o que eu estou procurando. Por que eu vou fazer isso? Porque ao multiplicar esses valores por 10, eu vou conseguir eliminar a vírgula. E uma vez que eu elimine a vírgula, eu vou encontrar um caso que eu já sei resolver, que é uma divisão de números inteiros. 12,8 vezes 10 resulta em 128. E 0,4 vezes 10 resulta em 4. O que isso significa? Que basta que a gente resolva esta nova divisão, 128 por 4, e a gente vai encontrar o resultado daquela divisão inicial que a gente estava procurando, de 12,8 por 0,4. Bom, aqui é uma divisão como a gente já está acostumado a resolver, então a gente teria 128 dividido por 4, resolvendo essa divisão, nós teríamos aqui, né, 3 vezes 4,
12, restam 8, esses 8 eu divido por 4 e com isso eu teria finalizado essa divisão. Então, 32 é o resultado da divisão de 12,8 por 0,4. Para que eu possa ter encontrado esse resultado, eu usei dessa estratégia de multiplicar ambos os valores por um mesmo número, porque eu sei que uma vez que eu multiplico esses valores pelo mesmo número, o resultado da divisão ele não se altera. E é muito mais conveniente eu dividir 128 por 4 do que dividir 12,8 por 0,4, porque trabalhar com números inteiros é algo que a gente já sabe fazer, né? E facilita sobremaneira a nossa vida. Vamos pensar agora nesse segundo exemplo. Eu tenho 1,44 dividido por 1,2. A estratégia é a mesma. A gente vai multiplicar esses números por algum valor, o mesmo valor, em ambos os números, de forma que a gente consiga eliminar as vírgulas. Porque a gente já sabe que se a gente multiplica esses dois números por um mesmo valor, o resultado da divisão não se altera. Vejam que, neste caso, se eu multiplicar por 10, eu não resolvo o meu problema. Porque se eu multiplicar 1,44 por 10, eu não elimino a vírgula, eu vou ganhar 14,4. Quando eu multiplico 1,2 por 10, eu resolvo, porque 1,2 vezes 10 é 12. Entretanto, 1,44 vezes 10 ainda me gera um número com vírgula. Então, neste caso, multiplicar por 10 não é uma boa opção. Mas a gente pode multiplicar esses números por 100. E quando a gente multiplica os dois números em questão por 100, o que a gente vai ganhar é 1,44 vezes 100 nos dá o número 144 e 1,2 vezes 100 nos dá o número 120. Então, vejam, a multiplicação por 100 resolve a nossa situação, porque a gente consegue, com isto, dois números inteiros, dois números que não possuem vírgula. E basta que eu divida agora esses dois números inteiros para que eu encontre o resultado que eu estou procurando. Neste caso, basta prosseguir com a divisão de 144 por 120. Então, 144 por 120 dá uma vez, né? Isso aqui nos faz restar 24. Esses 24, para que eu possa continuar dividindo, eu preciso quebrá-los, a gente já discutiu isso em outros vídeos, né? Eu preciso fracionar esses 24 inteiros que restaram aqui, por isso eu indico a vírgula, porque eu preciso indicar que tudo que vai ser distribuído agora são pedaços, são fracionamentos, e esses 24, uma vez que a gente segue o sistema decimal, eles precisam ser quebrados cada um em 10 partes, o que vai nos gerar 240 décimos. Esses 240 décimos eu posso dividir por 120, com isso a gente vai finalizar a nossa divisão. Então, o resultado encontrado, que é 1,2, que nós encontramos a partir da divisão de 144 por 120, é também o resultado da divisão procurada de 1,44 por 1,2. E eu posso garantir isso porque eu multipliquei tanto 1,44 quanto 1,2 pelo mesmo valor, neste caso 100, e uma vez que eu faço isso, o resultado da divisão não é alterado.